Salmo 46. Como vocês sabem, eu vou lendo e vou parando para explicar aos amados irmãos. Esse salmo mexe muito com o meu coração. Eu ouço ele desde adolescente e a palavra do Senhor está... O desejo dela não é que apenas que nós possamos ouvir. O desejo é que nós possamos ouvir, praticá-la e guardar em nosso coração. A tua palavra, Senhor, diz o salmista, escondi no meu coração para que eu não peque contra ti. Então o desejo do salmista é que nós não pequemos contra o Senhor, porque não pecar não significa que nós vamos deixar de pecar, nós continuamos sendo pecadores, mas nós estamos reconhecendo que Deus é em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, a epígrafe fala, olha, a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. E é um cântico sobre Alamote para o músico mor entre os filhos de Coré. Isso daqui é para o músico principal tocar. É uma canção que foi feita. E nessa manhã, os músicos principais são vocês. Diga, os músicos que entoarão essa canção desse salmo são cada um de vocês. Naquele momento, apenas um músico era destinado a louvar ao Senhor. Nessa manhã, através da graça derramada sobre nossas vidas, através de Jesus Cristo, cada um de nós é o músico que entoa os louvores e o nosso Deus ouve e responde. Existem aqueles que desafinam, existem aqueles que tocam com o violão faltando uma corda, como eu toquei hoje pela manhã, mas ainda assim o verdadeiro louvor entoado, ele é recebido pelo Senhor. Portanto, não se envergonhe, portanto, não se intimide, portanto, não tenha nenhum tipo de timidez. O Senhor, ele quer ouvir da tua boca o mais perfeito louvor, meu irmão Carlinhos. Ele quer ouvir da tua boca a oração. E deixa eu falar para você, ainda que faltem as palavras, o Senhor conhece e sonda o seu coração. Sabe do teu dormir, sabe do teu levantar, sabe do teu pensar e sabe qual é a intenção do teu coração. A palavra do Senhor diz, no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O nosso Deus, através do salmista, ele está se revelando a cada um de nós, dizendo, olha, filho meu, eu sei que você passa por momentos de angústias, eu sei que você passa por momentos de aflições, eu sei que o mundo tem tentado te tirar da minha presença, eu sei que as coisas têm tentado desviar o teu foco de mim, eu sei que o teu tempo não tem sido bem remido, você que buscava o Senhor, hoje tem buscado outros caminhos, você que vivia totalmente desprendido para a obra do Senhor, por conta do trabalho, por conta de um familiar, por conta de um objeto, por conta de uma coisa, saiu da minha presença, ou então não consegue sentir como antes, e isso tem angustiado o teu coração, porque quem já viveu no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Porém, o peso das coisas do mundo tenta nos afastar de Deus. O peso do nosso pecado e da nossa própria carne cria uma angústia em nosso coração e nós sabemos qual é o direcionamento que o nosso coração tem que ter, porém não conseguimos muitas vezes dar o passo além para parar de viver esse momento de angústia e viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E o que é que Deus quer que nós vivamos, amados irmãos? Vida plena, vida em abundância, vida no altar, vida na presença do nosso Deus. Olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E tem pessoas que estão invertendo as ordens, os valores das coisas, e tem buscado as coisas, e tem buscado o preenchimento que é passageiro. Mas nessa manhã o nosso Deus é um Deus que diz, olha, tira a angústia do seu coração, busque a minha presença porque eu sou refúgio, busque a minha presença porque eu sou fortaleza. Podem vir os ataques que vierem, você está dentro da fortaleza que é o Senhor, e pode ser o ataque inflamado do inimigo que vier, não importa, eu estou te cercando por frente, por trás, de um lado, de outro, por cima e por baixo,
ataque que vier não poderá fazer você cair, porque você agora tem buscado a prioridade total, que é me buscar em nome de Jesus. Por isso, busque a Jesus. Versículo de número 2 diz assim: depois que o homem reconhece que Deus é o seu refúgio e fortaleza e não tem para que ele ter angústia no coração, que nós não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Sabe, amados irmãos, existe um fenômeno na natureza chamado terremoto, e muitas vezes o terremoto ele produz um deslizamento. E se essas terras que deslizaram estiverem perto do mar, elas vão ser engolidas pelo oceano e serem absorvidas pelo oceano. Mas a terra em que nós estamos firmados, amados irmãos, ainda que existam terremotos, ainda que existam tribulações, ainda que existam dissensões, ainda que existam diferenças, a terra em que nós estamos firmados é Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular na qual o homem construiu a sua casa, o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vem a tempestade, e vem o terremoto, e vem o maremoto, vem a coisa mais forte ainda, mas ele não sai do seu lugar, porque a sua casa está totalmente alicerçada sobre a rocha que é Jesus. Nessa manhã ele é ter refúgio e fortaleza. Nessa manhã ele tem ouvido a tua angústia, mas essa manhã ele também te diz que você precisa firmar os seus pés, minha irmã, minha pastora Carol, sobre a rocha que é Jesus. Todo mundo que tem os seus pés firmados no que é sólido, ainda que venha o terremoto, os seus pés não vacilarão, os seus pés não sairão do lugar. Ele pode até sentir algum tremor, mas nenhum tremor será suficiente para tirá-lo da presença do Senhor, porque ainda que as terras que sejam mais frágeis, elas possam se deslocar, aquele que tem os seus pés firmes no Senhor, ele não arreda o pé do lugar, minha irmã Renata. E a palavra do Senhor continua dizendo: ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. O mundo, ele trata as águas de uma forma, fazendo com que as águas se agitem, fazendo com que as águas sejam fortes, que as ondas que vêm em nosso encontro sejam fortes. Em determinado momento do ministério de Jesus, os discípulos estavam no barco e o vento soprava, as ondas iriam levar o barco a ser destruído, a naufragar. Porém, o Mestre se revelou para cada um deles, e aquele que tem o controle sobre as nossas vidas também tem o controle no ao redor, no que está acontecendo ao nosso redor. Ele é aquele que diz aos mares: ei, faça silêncio, você precisa me obedecer. Você tem que entender, mar, você tem que entender, vento, que você é limitado pelo poder da minha palavra. Porém, Deus trata as águas de uma maneira diferente. A palavra de Deus que diz que os mares se agitam para abater a vida do crente, o Deus também usa as águas para trazer calmaria e paz para a vida de cada um dos seus filhos. Há um rio, amado, são águas calmas. Rio, amado irmão, são águas tranquilas. Rio, amado irmão, são águas potáveis. O rio são águas em que nós, minha irmã Érica, podemos mergulhar e sair dele com mais tranquilidade. As águas dos rios não são traiçoeiras, as águas dos rios são mais calmas. Há um rio, há uma tranquilidade, há uma paz a ser derramada sobre as nossas vidas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ainda que um rio aqui na nossa terra ele possa engolir uma pessoa, e isso não é o comum para um rio. Existe um rio nos céus.
os céus de glórias para a qual nós seremos chamados. E dessa água que nós veremos e beberemos nos céus, nós nunca mais teremos sede. Aliás, essa água já se revelou para cada um de nós, para que nós vivêssemos uma vida plena e abundante aqui nessa terra. Jesus revela-se para a mulher samaritana dizendo: da água que eu tenho para oferecer, no dia que você beber, nunca mais você terá sede. Minha irmã Caroline, minha irmã Vanise, da água que o Senhor tem para oferecer sobre a tua vida, se você experimentar, você nunca mais terá sede. Do pão que Ele tem para oferecer para cada um de vocês, amados irmãos, no dia que você comer totalmente, nunca mais você tornará a ter fome. Isso, minha irmã Renata, nós iremos orar por sua família em nome de Jesus. Continuem mandando seus pedidos de oração. Esse rio alegra a cidade de Deus. O local para onde nós formos, para onde nós iremos, é um local de alegria plena. O santuário das moradas do Altíssimo. E olha o que acontece nessa cidade. Deus está no meio dela e ela não se abalará. Lá em cima não haverá terremoto. Lá em cima não haverá tribulação. Lá em cima, minha irmã Kézia, não haverá dissensão. Lá em cima não haverá problemas, porque não há nada lá em cima que possa abalar a cidade de Deus. Aqui na terra passaremos sim por aflições, passaremos sim por terremotos, passaremos sim por tempestades, mas lá em cima não há nada que possa abalar a cidade do nosso Deus. Sabe por quê? Deus a ajudará já ao romper da manhã. Quando Jesus vier, amados irmãos, e nós formos levados para o reino de glória do nosso Deus, isso significa que já o romper da manhã iniciou. Porque Jesus é a luz do mundo e Ele se revelará totalmente a cada um de nós. E nós iremos orar por sua família também, amado irmão. Minha irmã Fernanda, seja bem-vinda. O nosso Deus, Ele estabelecerá o início de todas as coisas e das novas coisas sobre as nossas vidas. A palavra de Deus continua dizendo: os gentios, aqueles que não conhecem Jesus, se embraveceram, os reinos se moveram. Mais uma vez ele está falando que nesse tempo, aqui e agora, os reinos podem se mover, as terras podem se abalar, mas nos céus existe uma cidade que está firmada nas mãos do próprio Jesus. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Deixa eu falar para você, irmão. O que precisa ser derretido sobre a tua vida será derretido nessa manhã. O que precisa ser tirado sobre a tua vida nessa manhã, Deus convida você a tirar. Porque quando Ele levanta a sua voz, a coisa não pode continuar do jeito que está. A vida tem que ser transformada. A situação tem que ser mudada. As vidas ao redor têm que ser restauradas. Nós vamos orar. Os depressivos têm que mudar a sua vida e viver a vida que Deus preparou sobre ele. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, e eu vou além. Lançai sobre Deus toda a vossa depressão. Lançai sobre Deus todo o vosso estresse, minha irmã Lourdes, e Ele tem cuidado de vocês. Os gentios podem querer fazer com que as coisas se esbraveçam, os reinos podem se mover, mas quando Deus levanta a sua voz, minha irmã Carlina, toda a terra se derrete. Quando Ele levanta a sua voz, as coisas mudam de lugar. Quando Ele levanta a sua voz, e nessa manhã Deus é um Deus que levanta a sua voz no teu favor, as coisas não podem ficar do jeito que estão. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está falando de novo. Ainda que no meio do caminho você esqueça, eu continuo sendo o mesmo Deus que está revelado no primeiro versículo desse salmo. Eu sou o teu refúgio. Eu
não mudarei. Ele está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus de Jaqueline, eu sou o Deus de Kalina, eu sou o Deus de Jaira, eu sou o Deus de Leandro, eu sou o Deus de Bruno, eu sou o Deus de Beto, o Deus de Vânia, o Deus de todos aqueles que me servem. Eu não mudo, eu continuo sendo Deus. Meu irmão Ézio, ele continua sendo Deus, ele é imutável. Portanto, acredite que o teu Deus, ele não mudou. Se acontecia milagre no Antigo Testamento, ele continua sendo um Deus de milagre. Se acontecia milagre no período em que Jesus veio à terra, meu irmão Mateus, ele continua fazendo milagres e prodígios. Minha irmã Ju, se ele era o Deus que fazia bênçãos através da vida dos apóstolos, expulsava demônios, fazia com que pessoas fossem curadas, ele é o mesmo Deus que restaura vidas nessa manhã. Ele não mudou, ele está te garantindo, ele não mudou. Ei, o que você já viveu na presença do Senhor, é possível sim que você viva novamente, porque ele não mudou e ele estabelece relacionamentos e intimidade. Vinde, olha o convite do Senhor, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. O Senhor está convidando, vinde, veja o quanto eu sou poderoso, veja o quanto eu posso mudar quadro, veja, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque eu quero tomar o seu fardo que tem sido pesado. Já o meu fardo é leve para você, eu troco com você, eu me ponho na sua disposição, eu me ponho no seu lugar. Eu entendo o que você está passando, mas você precisa aceitar o vinde do Senhor. Entenda, venha para a presença do Senhor. E isso não serve apenas para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, isso serve para todos nós que já o aceitamos. Nós precisamos sempre, amados irmãos, ir na direção do Senhor. Vinde a todo momento ao Senhor. O Senhor, ele se revela para cada um de nós, mas o Senhor também é aquele que quer levar uma profundidade no relacionamento para você. Ele não quer apenas se revelar, ele diz, olha, eu sou um Deus que me se faz conhecer, mas eu quero que você conheça e reconheça mais uma vez, e conheça mais e mais. Ele é o Deus que se revela na sarça ardente através de Moisés, por isso nós devemos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. E como é que eu posso prosseguir em conhecer o Senhor? Lendo a sua palavra, buscando a sua presença, fazendo a nossa oração, fazendo nossa devocional, para que nós possamos contemplar as obras do Senhor. E que obras são essas, minha irmã Daiane? Que prazer tê-la conosco. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele cessará a guerra dentro da tua família. Ele acabará a guerra dentro do teu relacionamento. Ele acabará com as guerras dentro do teu trabalho. Ele cessará, encerrará, terminará a guerra por você. Ele fará com que haja paz. E a paz não será só por um período. A paz de Deus será derramada plenamente sobre a vida de vocês, porque a Bíblia não diz que ele interrompe momentaneamente a guerra. A Bíblia diz que ele não para a guerra por um tempo. Ele faz cessar a guerra. Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros de fogo. O Senhor nos diz essa manhã que todo instrumento usado para atacar-nos durante a guerra, ele é capaz de quebrar. Ele é capaz de fazer com que o instrumento seja tirado da mão do homem, oh, glória a Deus. É capaz de fazer com que aquilo que tem servido como seta contra você, seta para aumentar a tua angústia, possa quebrar. E deixa eu falar, pode ser que algumas coisas que sejam quebradas não sejam antes de ser lançadas. Pode ser que algumas coisas já tenham sido lançadas sobre você, mas você tem que lembrar o que está escrito no versículo de número 1 desse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e quem está dentro
dentro da fortaleza, ainda que a seta, ainda que a flecha, ainda que seja já lançado, não será atingido, porque você está dentro da fortaleza que é Jesus. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele começou falando que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E ele está de novo dizendo: para que você está angustiado? Para que você está depressivo? Porque você está pensando numa coisa que nem aconteceu ainda. Se aquiete, aquietai-vos, saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os gentios, eu serei exaltado sobre a terra. Se ele vai ser exaltado sobre aqueles que te atacam, se ele será exaltado sobre aqueles que te perturbam, se ele será exaltado sobre aquelas coisas que são passageiras como a terra, ele será exaltado também sobre a vida dos filhos. Ele será exaltado também sobre a tua vida, meu amado irmão. Ele termina dizendo mais uma vez, que você pode até ter esquecido, mas ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa manhã, é manhã de você se posicionar dentro da fortaleza do Senhor. Não busque fazer uma fortaleza ao redor de si mesmo. Os homens do Antigo Testamento buscaram fazer uma fortaleza, na realidade um monumento, a Torre de Babel, para alcançar os céus e alcançar Deus. Quando o homem se posiciona em ele mesmo construir suas fortalezas, sabe o que acontece? Eles terminam isolados. Sabe o que Deus derramou sobre a vida daqueles homens como punição por terem tentado se igualar a Deus? Cada um deles começou a falar uma língua diferente e eles terminaram isolados, porque quem constrói sua própria fortaleza termina sozinho. Deus já tem uma fortaleza preparada para cada um de nós. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio contra a angústia, contra a depressão, contra a ansiedade, contra a aflição. Ele é a fortaleza e nós nos colocamos dentro dessa fortaleza. E quem está dentro da fortaleza, que é Jesus, jamais estará sozinho. Ele pode até olhar para um lado e para o outro e não ver um outro ser humano com ele. Mas ainda que falte um homem, ainda que falte a mulher, ainda que falte o pai, ainda que falte a mãe, ainda que falte o filho, Ele está com você. E deixa eu falar para você, Ele é suficiente para você. Só que o nosso Deus é tão bom que Ele não quer você dentro dessa fortaleza só com Deus. Ele quer que você atraia outras pessoas para dentro dessa fortaleza. Essa é uma manhã de atrair pessoas. Atraia seus familiares, atraia seus amigos, atraia seus funcionários, atraia o seu patrão, atraia os seus filhos para dentro da fortaleza que é Jesus. O Senhor não permitirá que essa fortaleza seja abalada, porque os nossos pés não vacilarão. Em nome de Jesus, a nossa confiança, como nossa irmã Kaline falou, e o nosso socorro está em Deus, em nome de Jesus.